E aí, pessoal, estamos de volta com mais uma live astrológica. Hoje, quarta-feira, dia 25 de outubro. E o assunto por aqui hoje são os nodos lunares, o nodo sul e o nodo norte. E quem vem falar tudo sobre esses dois pontos matemáticos tão importantes no nosso mapa é o astrólogo Guilherme de Carli, do Nodo Norte Astrologia. Deixa eu já puxar o Guilherme por aqui. Boa noite, Mariana Stravato, Manuela Moreira, casal investidor. E lembrando que essas lives, para quem quer acompanhar aí, estão todas no YouTube, no meu canal, e também estão disponíveis aqui nos Reels. Olá! E aí, Guilherme, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo legal. Guilherme, primeiramente, obrigado aí por ter aceitado esse convite. É uma honra ter você aqui com a gente. A gente tem feito essas lives aí semanalmente para falar de astrologia, para trazer aí o trabalho de astrólogos brasileiros que estão produzindo aí um conteúdo relevante, e é uma honra enorme estar contigo aqui, Guilherme. A honra é a minha. Eu que agradeço o convite, Paulo. Eu tenho assistido algumas lives e tá nesse espaço que já passou a Ana Rodrigues, já passou a Clélia Romano, já passou o Rodolfo Veronese. Então, estou me sentindo muito bem. Obrigado de novo pelo convite que você me fez. Pô, eu fico super honrado. E, gente, para quem não conhece ainda o trabalho do Guilherme, o Guilherme tem um Instagram, o @Nodo Norte Astrologia, mas ele faz outras coisas também. O Guilherme ele é formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos e ele trabalha como astrólogo desde 2014, seguindo aí pela vertente tradicional, com foco no período helenístico e persa-árabe. O Guilherme, em 2016, ele criou o Nodo Norte, um projeto de divulgação do saber astrológico com uma linguagem contemporânea. E é um trabalho muito incrível que eu estou acompanhando já há algum tempo também. E quem quiser conhecer mais, além do Instagram, é www.nodonorte.com.br. É isso aí, Guilherme? É isso aí, tá certinho. Maravilha. Bom, sem muitas delongas, Guilherme, antes da gente entrar no papo dos nodos, como que você se conectou com a astrologia? Assim, como que foi teu contato com a astrologia inicialmente? Bom, eu sempre gostei muito, estive sempre muito envolvido com espiritualidade. Isso só foi mudando a forma na medida em que eu fui crescendo, porque as minhas referências no começo eram mais da família, então eu nasci numa família católica, mas eu fui me interessando por outras coisas ao longo do caminho. Primeiramente pelo tarô, quando eu tinha ali uns 11 anos de idade. Depois, já na época da faculdade, eu comecei a me interessar mais por astrologia. Então, todo o dinheirinho que sobrava ali dos corres, das bolsas que eu conseguia, eu usava para pagar as contas e o que sobrava eu investia nos estudos, porque é uma coisa que quando você começa, você não consegue mais parar. E eu percebi que eu tinha certa facilidade para compreender a dinâmica de um mapa, então eu resolvi tanto me dedicar por gostar daquilo, né, quanto também eventualmente me profissionalizar e começar a atender algumas pessoas, embora no começo eu não tinha pretensão de ser astrólogo, eu queria seguir carreira acadêmica, virar professor de ciência política ou de sociologia, mas as coisas não pararam por aí, né? A vida deu as suas reviravoltas e eu acabei ficando com astrologia mesmo. Legal. E você, como que foi tua entrada? Assim, você começou pela moderna e foi para tradicional? Você já começou na tradicional? Como que você deu teus primeiros passos assim? A minha primeira professora foi a Ana Rodrigues. E na época que eu comecei a estudar com ela estava numa fase de transição, vindo da astrologia moderna e se aprofundando na astrologia tradicional. Então, eu peguei um pouco dos dois. Eu não comecei totalmente na moderna e nem totalmente na tradicional. Eu tive essa visão um pouco mesclada e, com o tempo, eu fui me interessando mais pela vertente tradicional. E, no fundo, eu acabei nem usando assim muitos conceitos da moderna, mas assim nas primeiras interpretações de mapa que eu fazia, ainda fazia certo uso dos transaturninos, né, Urano, Netuno e Plutão, mas eu nunca usei, por exemplo, eles como regentes
Por quê? Porque quando eu comecei a estudar com a Ana, ela já desconstruía essa visão, então foi uma coisa meio misturada, sabe? Interessante. Eu acho que tem muita gente aí que te segue também que queria talvez saber um pouquinho também como que o Guilherme entrou aí na astrologia. E Guilherme, já entrando aí no nosso tema de hoje, né, o que são os nodos lunares, assim? Como que você explicaria para uma pessoa não astróloga, né? O que seriam os nodos lunares? Acho que é importante começar essa explicação do ponto de vista astronômico, matemático. Os nodos, eles não são corpos, eles não possuem massa, eles não têm uma existência física. Eles nascem a partir da intersecção da órbita da Lua com o caminho aparente do Sol, que é o que a gente chama de eclíptica. Então, a astrologia é um conhecimento de perspectiva. Aqui a gente trabalha com a nossa visão sobre o céu. Nesse sentido, dá a impressão de que é o Sol que está se movimentando ao redor da Terra e não o contrário. É claro que a gente sabe que é a Terra que gira em torno do Sol, mas para nós que estamos aqui pensando a astrologia e o céu como um espelho da Terra, o que vale é esse nosso ponto de vista. Então, esse caminho que o Sol aparentemente faz é conhecido como eclíptica. E a Lua, ela também tem o seu caminho. E quando a Lua, ela cruza a eclíptica do sul para o norte ou do norte para o sul, esse norte e sul em termos de latitude mesmo, aí se formam os nodos lunares. Então, quando a Lua ela vem da latitude sul para a latitude norte, a gente tem o nodo norte, que é também conhecido como cabeça do dragão, e quando ela vem da latitude norte, cruza a eclíptica e vai para a latitude sul, surge o nó sul, que é a cauda do dragão. Isso acontece porque, obviamente, né, nós temos a eclíptica e a Lua, a órbita dela, ela não se encaixa perfeitamente, né? Não é assim. É assim, a gente teria que ter um quadro para poder explicar. Sim. Existe uma relação, uma angularidade, uma inclinação entre um movimento e outro. E dessa interconexão que surgem, então, esses pontos matemáticos. Legal. Então é o encontro aí, né, do caminho do Sol com o caminho da Lua ao norte e ao sul, que são esses pontos, né? Não são pontos físicos, viu, gente? É importante a gente lembrar que os nodos eles são pontos calculados, né? E isso tem algumas Exato. consequências depois na maneira de lidar com eles também. Cabe E, só fazer um adendo, por favor. Paulo, dizendo que é justamente quando acontece uma lunação. O que é uma lunação? Uma lua nova ou uma lua cheia? Próxima ou do nó do norte ou do nó do sul, que é esse encontro do passo da lua com o passo do sol, que acontece nos eclipses. Então, nem toda lunação é um eclipse, mas sempre que acontece um eclipse, que é um tipo de lunação também, é porque o encontro do sol e da lua se deu ali na eclíptica. Sensacional, ótimo adendo, inclusive, né? Porque tem tudo a ver com os eclipses, né? Uhum. E acho que, inclusive, um pouco dos significados também, acho que vem um pouquinho, talvez, dessa relação com os eclipses. Vamos já avançar um pouquinho. Antes da gente ir para a próxima pergunta, como a gente já está falando dos nodos, por que você escolheu, Guilherme, o nome Nó do Norte Astrologia do Pois teu é. projeto? É uma coisa da qual eu não me orgulho, mas a vida ela é feita dessas coisas que a gente não controla. Quando a gente costuma estudar os nodos, principalmente com o material que tem disponível na internet, a gente pensa muito o nó do norte e o nó do sul numa chave de interpretação kármica, sendo o nó do sul de onde nós viemos, o que nós teríamos vividos numa vida passada, e o nó do norte, o que vamos experimentar de novo nessa vida, ou quem sabe até ter reflexos numa vida futura. Isso ficou, essa noção, né, de que os nodos lunares, o nó do norte e o nó do sul, eles falam de onde nós viemos e para onde nós vamos, ficou muito conhecida na astrologia moderna ocidental, principalmente depois do livro do Martin Schumann, que apresenta ali uma série de considerações sobre o posicionamento dos nodos nas casas e nos signos, falando de onde a pessoa teria vindo e para onde ela está se encaminhando, o que ela precisa aprender, o que ela vai passar.
E quando eu comecei a estudar astrologia, há quase 10 anos atrás, vai fazer 10 anos agora em 2024, o primeiro contato com o tema dos nodos lunares foi com o livro do Martin Schumann. Então eu tinha essa noção de que o Nodo Norte era como se fosse o nosso encaminhamento. É para onde a gente está indo, é o norte da nossa bússola. E, como eu estava começando ali o meu projeto, eu dei o nome de Nodo Norte, né, pro meu perfil, pro meu site, para minha, entre aspas, marca, e assim ficou. E com o tempo eu fui mudando totalmente a minha visão, né, sobre os nodos lunares, entendendo também de onde veio esse mito, que começou, na verdade, um pouco antes do próprio Martin Schumann, mas com ele, através do seu livro, que ficou realmente famoso, a ponto disso influenciar até a prática da astrologia indiana contemporânea. Então, existe essa ideia de que essa visão ela nasceu da Jyotisha, da astrologia védica, astrologia indiana. E o fato é que não existem, pelo menos nos textos clássicos, nenhum tipo de indicação de que os nodos eram trabalhados dessa forma, embora possa acontecer de que, como a Índia ela tem muita tradição oral e muito de uma relação de guru com seus alunos, que uma linha ou outra ali tivesse ensinado e passado de geração em geração. Mas isso nunca esteve nos textos clássicos, pelo menos não dos que foram traduzidos até o momento. Só que, de alguma forma, essa ideia chegou no Ocidente, ou nasceu no Ocidente por coincidência também, e acabou se tornando a verdade sobre os nodos. A verdade é que a astrologia indiana, ela vê o mapa todo, como o karma, como um reflexo ali do que você experimentou numa outra vida e do que você está experimentando agora. Na astrologia tradicional não tem muito essa questão de você entender o mapa como uma continuidade de uma outra encarnação. Você pode fazer isso, obviamente, a partir da sua crença pessoal. E aí, se você me pergunta hoje em dia, poxa, os nodos então não tem nada a ver com de onde nós viemos e de onde nós vamos? Eu até acredito que um pouco tenha sim, só que não com essa ênfase que o Martin Schumann deu. Porque quando você lê aquele livro, você tem a impressão de que aquela é a resposta, é a chave para você entender esse seu caminho kármico. E não é assim, nem na astrologia indiana, muito menos na nossa. Então, não acho que seja algo para se descartar, mas é importante ter uma ponderação sobre essa abordagem. E assim, a gente também consegue resgatar a funcionalidade, os efeitos que os nodos têm de fato no mapa, que são coisas que versam sobre a vida presente. E eles têm aí uma série de significados que a gente vai explorar ao longo dessa conversa. E tem um bicho que tá voando e me infernizando aqui, ó. E é tipo uma mariposa, e, enfim, talvez ela me atrapalhe. Mas pode falar. Ela veio por causa da luz. Porque eu tô com um ring light aqui para iluminar minha cara. Ela veio me atazanar. Guilherme, quais são os registros mais antigos assim que a gente tem da astrologia mencionando o uso dos nodos? Então, Paulo, os nodos, eles aparecem desde o início da astrologia helenística com Doroteus de Sidon, no Pentateuco, hoje em dia conhecido como Carmen Astrológico, só que ele aparece de uma forma um pouco enigmática, não é chamado diretamente de nó do norte, nó do sul, mas você entende pela lógica da escrita que ele está se referindo a esses pontos. E esses pontos, eles foram ganhando importância com o tempo. Quando a gente tem o fim do período helenístico, ali com Retórios, o egípcio, que eu acho que não era egípcio de verdade, mas ele ganhou esse nome, aí a gente vai ver um pouco mais de ênfase na abordagem dos nodos lunares. Mas mesmo antes, com Vettius Valens, você já tem ali algumas prescrições de como interpretar esses pontos no mapa. E depois, né, eles ganham realmente ênfase com a
astrologia persa-árabe, e depois desembocando ali, né, nos astrólogos europeus, da astrologia renascentista, etc. Legal. Inclusive, é interessante essa timeline, né? A gente tinha conversado hoje mais cedo, inclusive, sobre aquela curiosidade da maneira que os nodos são desenhados, né? Porque normalmente o nó do norte ele é um foninho, como se fosse um foninho de ouvido virado para cima, né? E o sul para baixo. Mas parece que até a época medieval eles eram escritos inversos, né? Eles tinham uma grafia inversa. E isso parece que eles acaba sendo como a gente vê hoje a partir do renascentismo, alguma coisa assim. Você já viu É, isso? na verdade, não só com os nodos, mas outros glifos, eles sofreram algumas alterações ao longo do tempo. Não tantas também, mas teve algumas diferenças. A dos nodos é um bom exemplo, né? E acho que já no período medieval, assim, indo para o renascentista, ficou mais firmado essa representação do nó do norte como um fone de ouvido de pé e o nó do sul o inverso disso. Essas são as metáforas contemporâneas, né, para gente contextualizar com o glifo, né? É, E assim, a gente estava falando, né, dessas diferenças, né, na maneira de abordar os nodos, né? E como que você olha, assim, já falando um pouco dos significados, Guilherme, quando você está analisando uma carta, assim, o que que os nodos vão te dizer? O que que a gente vai buscar de significado nos nodos? poxa, agora a gente vai entrar num terreno bastante pantanoso, porque a visão sobre os nodos sofreu muitas modificações de época para época. Quando a gente vê as fontes mais antigas ali do período helenístico, sobretudo com Valens, mais indo até o Retórios, você observa que eles encaravam os nodos como um ponto muito sensível, muito desafiador, tanto o nó do sul quanto o nó do norte. Afinal de contas, os eclipses acontecem quando o Sol e a Lua eles se encontram na eclíptica, onde, né, são formados os nodos. E o eclipse é essa ocultação momentânea da luz ou do Sol ou da Lua. E os luminares, o Sol e Lua, são significadores de vida, de consciência, de vitalidade. Então, quando essa ocultação acontece, isso traz para o mundo uma representação de desordenamento, de imprevisibilidade, de caos, de situações complicadas. Por isso que os eclipses eles carregam essa noção de um período difícil. Então, lá no período helenístico, a gente vê, né, essa abordagem sobre os nodos, mas com o advento da astrologia árabe, ali no período medieval e em diante, até o renascentismo, o nó do sul ele continuou sendo visto como um ponto maléfico, associado a Saturno e um pouco a Marte também, enquanto o nó do norte passou a ser visto como um ponto benéfico, associado a Júpiter e um pouco também a Vênus. Isso porque o nó do sul ele tem uma característica de restrição e o nó do norte ele tem uma característica de expansão. Eu, particularmente, não gosto muito de associar os nodos aos planetas. Eu vejo que os helenísticos eles estavam mais corretos. Tanto o nó do sul quanto o nó do norte, ambos são pontos maléficos, são pontos bastante desafiadores. Principalmente quando eles estão conjuntos ou ao Sol ou à Lua. Aí a coisa ela é um pouco nebulosa. Só que você pode ter benefícios tanto do nó do norte quanto do nó do sul, assim como nós podemos ter benefícios dos maléficos tradicionais, que são Marte e o Saturno. Então, o Marte, beleza, ele representa acidentes, ataques e situações que interceptam a sua normalidade cotidiana, mas é graças a Marte que nós podemos fazer uma cirurgia e curar uma doença, é graças a Marte que nós podemos cozinhar o nosso alimento, é graças a Marte que nós podemos ter iniciativa e romper com coisas que estavam nos aprisionando. Saturno é a mesma coisa. Saturno ele fala de limitações, ele fala da morte, ele representa o apodrecimento, ele tem a ver com situações de confinamento, de isolamento ou afastamento, mas é graças a Saturno que nós temos um chão firme para caminhar, né? Sem ele as coisas seriam intangíveis, seriam
nós não teríamos sequer forma, né? Saturno, ele representa as estruturas pelas quais nós podemos orientar os nossos projetos e dar sustentação às nossas coisas. Então, os maléficos, eles representam situações difíceis, mas eles, se bem aproveitados, trazem também situações muito positivas e necessárias à nossa vida. Os nodos lunares, a mesma coisa. Então, o nodo sul, ele tem sim a ver com redução, afastamento, diminuição. Porém, tem coisas na vida que é importante a gente reduzir. A gente não pode querer aumentar tudo o tempo todo, a gente não pode querer carregar as coisas conosco o tempo todo. E o nó do norte, por sua vez, aquilo que é ampliado e aquilo que é buscado. E nem sempre, aí já é o contrário, né? Nem sempre é bom ampliar as coisas o tempo todo, porque os astrólogos medievais, eles diziam que o nó do norte tinha uma característica benéfica justamente pela sua qualidade expansiva. Ótimo quando ele está tocando ali um setor que representa dinheiro, mas às vezes os excessos eles fazem mal também. Então, eles trazem essas características, só que de uma forma um tanto quanto instável, desordenada. Uma coisa é você receber bens de Júpiter, outra coisa é você receber bens do nó do norte, porque os bens de Júpiter, eles vêm com facilidade e você pode contar com eles, e os do nó do norte são coisas pontuais que você pode não contar com elas no dia seguinte. Quando nós temos ativação dos nodos lunares, nós temos períodos de altas e baixas, de instabilidade na vida. Então, a gente precisa levar tudo isso em consideração. Para além desses temas, né, o nó do sul, ele pode ser visto também numa chave mais desmaterializadora, espiritualista. Realmente ele pode até estar relacionado à intuição e, se bem colocado no mapa, favorecer uma visão transcendente sobre tudo, mas se mal colocado, deixar a pessoa um tanto quanto avoada e sem capacidade de grandes realizações. Ela precisaria fazer muito esforço para tal, porque ela está mais lá do que cá. E o nó do norte, ele tem uma característica mais materialista, por isso ele está muito associado também a ambições e obstinações. O nó do norte é a cabeça do dragão, a cabeça às vezes quer comer mais do que o próprio corpo consegue digerir, ela não enxerga o próprio corpo, ela só olha para frente. Então, você às vezes vê configurações que a pessoa tem algum planeta conjunto ao nó do norte, ela pode ser obstinada pelos assuntos daquele planeta. E isso faz ela ficar um pouco cega em relação a outras coisas. E o nó do sul é a cauda do dragão, então por isso tem a ver com as coisas que são deixadas para trás ou quando muito arrastadas. Mas é importante dizer que não é porque você tem um nó do sul numa casa que você vai experimentar aqueles assuntos na primeira parte da vida e depois aquilo nunca mais vai ser acessado. Quantas pessoas já tem dia que tem o nó do sul na 7, às vezes até se casaram depois dos 40, 50 anos de idade. A Kamala Harris, inclusive, é um bom exemplo, se eu não me engano, ela tem o nó do sul na 7 e ela se casou. Não vou lembrar exatamente, mas acredito que depois dos 50 anos. A questão é que onde você tem esses nodos, você vai mudar muito a sua percepção em relação àquilo. Então, se aquilo significava uma coisa específica, passa a significar outra para você ao longo do tempo. Falei muito, Legal. né? Não, acho que é isso mesmo. Eu nem quero interferir na tua explicação, porque, cara, tá uma aula, tá sendo incrível. Acho que tá todo mundo aí bebendo dessa fonte. Você falou da atuação dos nodos, Guilherme. Você sente que os nodos eles ficam mais evidentes quando eles estão conjuntos a um planeta no mapa? Você sente que a atuação deles fica mais visível junto de um outro corpo físico? Sem dúvida. Os nodos, eles não têm a mesma importância em todos os mapas, que isso fique bem claro. Muitas vezes é até possível você ler um mapa sem mencionar os nodos. Não que eles não vão significar nada, mas às vezes eles são tão pouco relevantes que vale a pena você focar nas outras coisas. Os nodos, eles são muito importantes quando eles estão próximos, conjuntos, a um dos 7 astros tradicionais, ou até mesmo em quadratura próxima a um desses astros, sobretudo ao Sol ou à Lua. A quadratura com os nodos eram mencionadas desde Vettius Valens, ali na ontologia.
uma lua, por exemplo, em quadratura com o nó do norte e, consequentemente, com o nó do sul, porque eles são pontos que estão sempre 180 graus opostos um ao outro, trariam aflições para o que quer que a lua estivesse significando. Eu, por exemplo, tenho esse posicionamento no mapa. A lua, ela representa a mãe, então, assim, são situações delicadas, atípicas que se vive com a figura materna, ou como a lua ela também representa muitas nossas memórias, essa primeira parte da vida, ela é um pouquinho mais difícil, sim. Mas a conjunção é o que dá-se mais ênfase. Então, às vezes você tem o nó do norte, o nó do sul, e eles não estão nem em quadratura próxima com nenhum astro, e nem conjuntos a outro ponto, então eles vão ter pouca importância na sua natividade. E se eles estiverem conjuntos ou em quadratura próxima, aí sim vão ser fundamentais. Legal. E Gui, você usa que área você considera? Você considera os 12 graus para frente e para trás como área de atuação dos nodos? Você usa alguma outra ordem? Como que você relaciona o campo de atuação de um nodo em relação aos outros pontos do mapa? Eu não sou muito fã de orbes. Eu trabalho mais na chave helenística de pensar os aspectos acontecendo por signo, e claro, quanto mais próximo o aspecto, mais importante, mais forte ele será. O mesmo vale para conjunção. Então, às vezes você tem, por exemplo, Mercúrio a 1 grau de Aquário, nó do Norte a 25 de Aquário. Já é conjunto, só que obviamente não é uma conjunção tão importante. Mas já dá para ler um pouquinho assim nessa chave. Agora, os autores helenísticos, eles davam uma ênfase para as conjunções e até outros aspectos de 3 graus. Então, os mais críticos, os mais sensíveis, assim, é quando acontecem até 3 graus de distância. Maravilha, Gui. Ó, tem uma pergunta aqui da VMXVIX. Nossa, um nome bem difícil aqui. E no caso de trânsitos com os nodos como conjunção? Trânsitos, bom, por exemplo, o nó do norte está transitando em cima do meu Júpiter. Eu acho que ela está pensando mais assim, né? Se eu entendi bem a pergunta. É, aí, assim, a gente sempre vai ler os trânsitos primeiro levando em conta o que está prometido no mapa natal. Então, se essa conjunção ela não existir previamente no mapa, ela vai ser menos importante, mas vai ter sim alguma importância, principalmente se você acabar tendo essa conjunção na própria Revolução Solar, ali perto do dia do aniversário. Aí você pode ler, sim, por exemplo, o nó do norte transitando, né, sobre seu Júpiter, sobre sua Lua e assim por diante, mesmo com o nó do sul e os outros astros. Mas sempre veja, porque se no mapa natal não tiver essa conjunção, você vai ler com mais suavidade esse aspecto. E, Guilherme, ainda falando, né, dessa questão da instabilidade que os nodos trazem aí como significado. Um planeta conjunto com um nodo, você considera uma debilidade para esse planeta devido a essa instabilidade que ele pode estar sujeito? É uma das debilidades acidentais que a gente considera, tanto a quadratura próxima quanto a conjunção. Principalmente com o nó do sul, né? Mas o norte também, não vamos esquecer. Então, assim, os nodos, eles têm a ver com situações caóticas e muitas vezes estranhas, esquisitas. Pode até acontecer de uma pessoa, inclusive, ter um planeta muito pessoal conjunto a um dos nodos lunares e ela ter um comportamento muito diferente da sociedade, tomar decisões tabus ou que vão contra algum status, até da própria família, ou um status que ela tem herdado, porque o nó do norte e o nó do sul, eles representam alguma rebeldia, né? Então, essa instabilidade ela está presente tanto de um ponto de vista subjetivo quanto também de um ponto de vista objetivo. Certo. E, Guilherme, como que você vê a ação dos nodos nas casas maléficas, né? Principalmente no eixo 6-12? Então, se não tiver nenhum planeta ali, não tem grandes considerações. Agora, se tiver, a gente vai ter que combinar a qualidade daqueles nodos com a qualidade do próprio planeta, mas existem, assim, alguns aforismos que, principalmente os astrólogos do período árabe, faziam. Nó do norte, na 12,
pode ampliar os males, o nó do sul na 12 diminuiria esses males. E o nó do norte, na 6, poderia falar sobre doenças grandes. O nó do sul, às vezes doenças menores, mas também doenças que se autodestroem. Então, essa é uma interpretação muito superficial, né? A gente tem que combinar com o restante do mapa para entender melhor. Os astrólogos indianos, eles dizem, na verdade, né, que os nodos eles costumam ficar melhores, colocados, portanto, mais produtivos nas casas 3, 6, 9, se eu não me engano, e também na 11. Mas eu não tenho certeza da 9, não sei se é a 9 ou a 10. Porque na astrologia indiana, principalmente depois do século VII, eles começaram a incorporar mais profundamente o nó do norte e o nó do sul. Não teve, né, sempre ali essa mesma ênfase que se deu desde do começo da astrologia védica. E daí os nodos, para eles são como planetas, são os planetas sombrios, são grahas. E eles têm uma visão diferente, né? O nó do sul tem uma relação com Marte, o nó do norte tem uma relação com Saturno. Eles vão chamar o nó do sul de Ketu, o nó do norte de Rahu, fazendo uma referência a uma mitologia que vem lá dos Vedas, em que existia um dragão que devorava o Sol ou a Lua, e aí aconteciam os eclipses. E é interessante porque na astrologia ocidental, a gente tem o nó do norte e o nó do sul, também conhecido como cabeça do dragão e cauda do dragão, mas que se originam de uma mitologia de um outro lugar, só que com uma história muito parecida, né? Porque na antiga Babilônia, que foi a origem da astrologia, você também tinha uma serpente, e essa questão da serpente e do dragão, né, existe uma proximidade, tanto que quando a gente pensa em dragão, a gente às vezes pensa naquele dragão do Game of Thrones, que tem asas, mas geralmente os dragões antigos, eles são como serpentes mesmo. Até na mitologia chinesa é assim, acredito que na indiana também. E lá na Babilônia tinha essa serpente gigante, que ela devorava o sol, e ali acontecia o eclipse. E acho que essa lenda, ela também teve uma reformulação entre os persas, e daí isso chegou nos astrólogos, e eles acabaram associando os eclipses a esse dragão, dando o nome de cabeça do dragão para o nó do norte e cauda do dragão para o nó do sul. Bem interessante também esse paralelo com a Índia, né? Gente, uma aula aí sobre os nodos com o Guilherme. Guilherme, aproveitando aí, tem uma pergunta do XDXDX333331. Acho que é isso, acho que eu falei todos os três certos. Nó do Sul, no mesmo signo que o regente da Sete, numa casa maléfica. Pergunta, existe uma maneira de remediação associada aos nodos? Bom, quando a gente fala de remediação, a gente já entra no campo principalmente da magia. E aí você tem que estudar o mapa e ver qual que é o melhor caminho para você contornar ou amenizar aquela situação desafiadora e trazer a ela uma nova potência. Como ele está falando de casa 7, ele está falando, ou ela, não sei, de relações afetivas, relações sexuais, né? A gente vê relações sexuais também na 7, e contratos ou parcerias de todo tipo. Tem que ver qual é o interesse principal da pessoa, e aí a gente tem que ver qual planeta privilegiar, né? O que o mapa dela comunica que a gente pode usar, magicamente falando, como uma alternativa para, digamos, segurar um pouco essa tensão que os nodos estão causando naquele setor. Muito bom, Guilherme. Tem uma outra pergunta aqui da Sônia F_960743. Qual a influência da conjunção da Lua com o nó do Sul em Touro? Muita instabilidade emocional? Pode ser, mas pode ser às vezes um sentimento também de apatia, aquela pessoa que fica mais blasé. Isso se a gente pensar só num aspecto comportamental. Do ponto de vista psicológico, como a Lua é o que a gente chama de um dos governantes da mente,
cabe ter mais atenção com a forma como você se relaciona consigo mesma. E se o mapa for noturno, às vezes traz algumas questões com a mãe, né? Tem aí que ver o que, que a Lua está representando demais no mapa, né? A casa que ela rege e afins. Os nodos, eles aparecem assim em situações desafiadoras da nossa vida, tanto o nodo norte quanto o nodo sul. Quando eu dou aula do intermediário avançado, eu mostro alguns exemplos para os meus alunos. A gente pode até conversar aqui de alguns exemplos que pode ser falado em live, né? Porque tem alguns que não pode, mostrando o tipo de situação que eles costumam representar. Certo. Ó, tem uma pergunta do Israel Pires Astro. Você considera conjunções de estrelas fixas com os nodos? Não, eu descarto. Mas tem pessoas que consideram, tá? Mas eu nunca vi isso sendo muito significativo. Talvez possa ser interessante em astrologia mundana, que é quando a gente vê e faz previsões para um país, para uma cidade, para determinado período, mas do ponto de vista da astrologia natal é pouco relevante. Eu diria que é nada relevante. Tem uma outra pergunta, essa é minha mesmo. Na astrologia moderna, eles usam os nodos por signo também, mas na tradição a gente usa mais por casa, né? Como você vê essa diferença assim, né? Você já pegou algum texto antigo mencionando por signo? Porque existem, por exemplo, no Tratado das Esferas, né, do Luiz Ribeiro com a Helena Velar, ele menciona, inclusive, que autores antigos dizem que os nodos eles teriam exaltação e queda, né, que o nó do norte se exaltaria em Gêmeos e o sul se exaltaria em Sagitário e teriam suas quedas aí nos pontos inversos, né? Mas mesmo com essa questão da exaltação, não se olharia para os signos, e sim pelas casas. Qual que é a tua opinião disso, Guilherme? Então, existe sim essa visão de que o nó do norte se exalta em Gêmeos e o nó do sul se exalta em Sagitário, como você bem colocou, e consequentemente os signos de queda deles são signos inversos, né? Então, o nó do norte teria queda em Sagitário e o nó do sul teria queda em Gêmeos. É uma visão que só alguns autores levam em conta. Eu, particularmente, nunca vi isso sendo significativo em nenhum mapa. Eu já estudei muitos para testar. Eu não vejo, então, essa relação de dignidade essencial com os nodos, e tanto assim para ver se eles têm exaltação, muito menos para domicílio, porque você tem até algumas linhas da tradição indiana que atribuem domicílios para os nodos lunares e outras exaltações. Algumas linhas, por exemplo, falam que o nó do norte se exalta em touro, o nó do sul se exalta em escorpião. Tem também algumas técnicas específicas que vão ver os nodos como regentes momentâneos de um signo, por exemplo, o nó do norte regendo aquário. Enfim, não se preocupem com isso, são divergências da própria astrologia indiana e a nossa também tem essas divergências. Eu não levo em conta, então, essas dignidades para nodos lunares. E, voltando para a sua pergunta, isso faz com que seja mais importante, sim, a passagem ou a presença deles pelas casas mundanas, sobretudo quando estão interagindo com algum dos astros. Sensacional, Guilherme. Você se lembra assim de algum mapa com algum posicionamento de nodos assim que era muito proeminente ou aqueles mapas aquele posicionamento que grita no mapa assim? Você tem algum mapa desse que você possa comentar algum posicionamento de nodo? Olha, eu estava até dando uma olhada antes aqui da live, né, para refrescar a memória, porque a gente acaba vendo tantos exemplos que com o tempo fica difícil de acessar aí no nosso banco de dados pessoal. Mas um exemplo muito bom é o da Britney Spears, que tem a Vênus regendo o ascendente dela em Libra, conjuntíssimo ao nó do sul, que é esse ponto restritivo. E a Vênus está na casa 4, e ela ficou presa pela própria família por 13 anos, quase que numa prisão domiciliar. Então é um exemplo muito bom aí desse nó do sul, conjunto ao regente do ascendente e prejudicando a vida da Britney. Um outro exemplo muito bom é o da Patrícia Reggiani,
que, para quem não conhece, foi esposa do Maurizio Gucci, né, da família Gucci, e ela foi acusada de ter encomendado a morte do esposo. E ela tem também a Vênus conjunta ao Nó do Sul na casa 12, e ela foi presa, né? Então, são dois exemplos clássicos, mas também eu vejo algumas configurações positivas, como no mapa da Simone de Beauvoir, que foi uma intelectual feminista super influente, super importante, muito lida até hoje. Ela tem o Mercúrio cravado com o Nó do Sul. E lembrem-se do que eu falei há um tempo atrás, o nó do sul, os nodos no geral, eles trazem um comportamento às vezes divergente, que contrapõe-se ao status, à regra do meio, e no caso ela desenvolvendo uma teoria feminista num mundo patriarcal, né? Então, Mercúrio, que é esse astro da escrita, da inteligência, conjunto ao nó do sul. Tem um outro exemplo nacional, o Marte conjunto ao nó do norte no mapa do Ronaldinho Gaúcho, né? Ele é um cara extremamente veloz. Quem aí lembra dele jogando era realmente um relâmpago em campo, né? Então ele tem um Marte cravadíssimo ali com o nó do norte, trazendo essa potência. Eu marquei algum outro exemplo aqui para falar também. Deixa eu ver se eu entendo a minha própria letra. O Trump, aqui é um exemplo mais complicado, ele nasceu bem perto de um eclipse, então ele tem o nó do norte conjunto ao Sol, o nó do sul conjunto à Lua, e quando uma pessoa nasce num eclipse, a vida dela fica sujeita a reveses, mas ela também, se esse eclipse acontece em locais importantes do mapa, que foi o caso dele, ela pode ganhar poder, né? Ele teve, então, essa vida, ele tem ali um império no ramo imobiliário, de hotéis, e chegou à presidência dos Estados Unidos, mas teve a reputação bastante prejudicada em processo de cassação e todas as acusações e outras temáticas que não cabem aqui. Então, é todo esse tema da oscilação, de uma instabilidade, das incertezas, um risco até, no caso dele, de prisão. Então a gente vê coisas bem bacanas, e principalmente quando essas conjunções são muito próximas. É interessante, né, essa questão da fama e da infâmia, né? Assim, por exemplo, o nó do norte conjunto ao meio do céu, ele pode ser um significador de fama? Ele Ou um pode ajudar, indicador, pelo assim, menos? sim, às vezes, como os nodos eles são instáveis, pode ser 5 minutos de fama, né? Pode ser uma fama passageira, pode ser que a pessoa, sei lá, ela faça alguma coisa que estoure, aquilo vai dar um boom na vida dela, seja bom ou mal, né? Porque fama pode ser boa fama ou má fama, e depois ninguém vai lembrar dela. Se não tiver sustentação de outros pontos no mapa, claro. Você acha que dá para fazer um paralelo, por exemplo, com exaltação e queda, a performance dos nodos, devido a esses picos de oscilação É, positiva ou esvaziamentos, assim? dá para fazer um paralelo, sim. Mas eu diria que os dois nodos, né, eles têm ambos esse momento de exaltação e de queda, só que de formas diferentes, claro. Porque é interessante, né? Se a gente for pensar que o nó do norte, por exemplo, né, que seria uma oscilação positiva, né? Mas de repente essa oscilação positiva nem sempre ela pode ser bem vista. De repente pode ser um exagero, pode ser um excesso, um arrobo, né? Alguma coisa assim também, né? Hoje nesse mundo de redes sociais a gente tem exemplos de sobra, né? Que a pessoa ela pode chegar à fama, às vezes porque ela virou um meme. E ela pode aproveitar-se disso ou sofrer com isso, dependendo da situação. Outros casos, né? Que tem a ver com essa ascensão e depois seguido de uma queda. Ó, tem mais uma pergunta aqui, Guilherme. J4C1R4. Os nodos têm aspecto geracional? Não, assim, na verdade eu não gosto muito, até do ponto de vista sociológico, dessa visão de planeta geracional e tal. Sempre falo, né, na mesma geração TikTok tem a geração que ainda vende bala no sinal, sabe, que não tem saneamento básico. Então, às vezes a gente
faz alguns recortes da nossa visão sobre a sociedade e acaba ignorando toda uma parcela ali que também faz parte do nosso tempo e que também é geração. Então, eu não acho que... Eu não vou muito por essa chave aí de entender a astrologia como movimentos geracionais, embora, claro, a gente tem condições de ver grandes ciclos e movimentos, só que de uma forma mais complexa. É que os nodos, eles ficam aí 1 ano e meio em cada signo. Então, de qualquer maneira, é um período maior que a maioria dos planetas, mas ainda assim é rápido. Certo. Ó, tem uma pergunta do Debiro. Nó do Sul conjunto ao ascendente em Sagitário indica o quê? Tem Assim, mais informações. Oi? Precisaria ter mais informações, talvez, né? A gente sempre nada se vê isoladamente. Eu tenho um ditado de vó que eu gosto, que é uma andorinha só não faz verão. A gente nunca vê o mapa só por um ponto, mas os nodos, quando eles estão no ascendente, se eles estiverem bem próximo do grau, eles podem sim influir no comportamento. O nó do norte trazendo mais ambições, mais obstinações, às vezes mais energia para a pessoa. O nó do sul, pelo contrário, às vezes drenando um pouco mais dessa energia, trazendo uma postura mais complacente e contemplativa e de querer um pouco de isolamento, se o resto do mapa concordar com isso, porque pode ir também para uma direção contrária. E do ponto de vista físico, às vezes a pessoa ela pode gostar de tatuagem, ou às vezes ela ter uma cicatriz muito marcante. Tem um mapa, aqui agora eu não vou lembrar os nomes. Tem uma mulher, acho que é nos Estados Unidos, que ela tem uma série de plásticas no rosto, ela é chamada às vezes de mulher gato. Ela já é bem velha, assim, hoje em dia. E daí tem o mapa do esposo dela, porque o dela não tem horário de nascimento. E daí o esposo tem o nó do norte no ascendente e o nó do sul no descendente. O descendente é o corpo do outro, né? Da pessoa que a gente marca, que a gente se casa. E daí isso é uma representação ali dele se casando com uma pessoa que teve muitas transformações físicas. Então os nodos eles fazem, às vezes, quando eles estão no eixo 1 e 7, uma repaginação do visual da pessoa. E pode ser simplesmente por tatuagens, por plástica, por, enfim, às vezes também por situações de cirurgia, etc. Muito interessante, Guilherme. Cara, tem mais uma perguntinha aqui ainda da Kel Cury. Nó do Norte em Leão, conjunto a Júpiter na casa 8. Então, aí pode representar desperdício de heranças. Às vezes a pessoa ela recebe algo e, por alguma razão, esse algo desvaloriza ou é gasto de uma forma muito rápida, ou o que lhe foi prometido pode vir um pouco a conta-gotas, ou menor do que estava ali no testamento, pensando em herança, mas também a casa 8 é o dinheiro que vem do outro, do parceiro, ou de alguma venda de alguma aliança. Então, se a pessoa, por exemplo, for vender um carro, tem que ter o dobro de atenção aí com essa questão documental, para ter as garantias mesmo, porque senão ela pode, às vezes, sair no prejuízo, ou às vezes comprar uma coisa que ela achava que tinha muito valor e aquilo não ter tanto valor na prática. Então, assim, só estou dando alguns exemplos, tá, gente? Não levem isso como uma receita de bolo. Guilherme, estamos já quase chegando aqui no final, mas antes das conclusões aí, tem uma outra pergunta aqui da Enfarenta. Os nodos recebem aspectos tais como o meio do céu e ascendente, que recebe aspectos de planetas? E ainda assim, é a mesma regra das estrelas fixas? Digo, a orbe é bem estreita, 1 grau. Então, os nodos, eles são majoritariamente trabalhados na chave da conjunção e, consequentemente, da oposição, né? Porque se um planeta está conjunto ao nó do norte, consequentemente, ele está oposto ao nó do sul. E, assim, basta estar no mesmo signo para considerar a conjunção, mas claro que quanto mais próximo o astro tiver do nó do norte ou do nó do sul, mais potente, mais significativo, mais visível e notável vai ser os significados para aquela pessoa. E como eu comentei um pouquinho atrás, né? Aliás, quem chegou agora, depois assista de novo aí a live, porque teve muita informação. Os autores do período helenístico davam muita ênfase para as conjunções de até 3 graus.
Então, até um pouco mais do que se considera para as estrelas fixas, que varia aí de 1 a 2 graus mais ou menos, dependendo do brilho da magnitude da estrela. Tinha uma outra pergunta dentro dessa pergunta, mas eu esqueci, ou eu respondi tudo. Ela perguntou da questão da orbe, né? Falando que era bem estreita. Os nodos recebem aspectos, tais como o meio do céu e o ascendente, que recebe aspectos de planetas. E ainda assim, a mesma. Acho que respondeu. Eu acho que eu, na verdade, só esqueci de falar, né? É a conjunção e também a quadratura. Aí eu recomendo realmente limitar a quadratura para até 3 graus. Sensacional, Guilherme. Cara, que aula, que noite, cara. Pô, todo mundo aí acho que deve estar amarradão aí, captando essas informações aí. Guilherme, queria que você me falasse aí quais suas conclusões finais aí, o que você gostaria de deixar aí como mensagem em relação aos nodos lunares. Bom, então, pessoal, como vocês viram, assim, na tradição nós temos muitas continuidades, mas também muitas divergências. Isso faz parte de qualquer conhecimento no mundo. Principalmente de um saber que teve perseguições, que passou por uma série de situações descontextuais, como queima de livros, de bibliotecas inteiras, e isso tudo fez com que os astrólogos às vezes tivessem dificuldade de acessar os seus antecessores. E mesmo assim, graças aos espíritos que abençoam a ciência, o saber, o conhecimento nesse mundo, a gente tem um grande conteúdo à nossa disposição. E quando a gente fala dos nodos, tem essas divergências. A gente percebe que no começo os nodos eles não eram tão importantes, eles já foram mencionados desde Doroteus, desde o início da astrologia helenística, foram mencionados até, acho que anteriormente, a própria astrologia indiana, que acabou incorporando esses astros de uma forma mais enfática. E eles foram ganhando importância e significados com o passar dos anos. E assim, eu tenho várias divergências, às vezes, das visões que foram colocadas, porque na experiência a gente acaba percebendo como esses nodos operam, e que, assim, são pontos assim, muito difíceis de se decifrar, né? Então, a mensagem que eu deixo para vocês é: sempre que vocês lerem algo sobre os nodos, coloquem pontos de interrogação, não assimilem aquilo como se fosse uma verdade. Óbvio, isso não vale para tudo, mas principalmente para esse tema, e vão vendo na prática de vocês quais significados pulam, saltam aos olhos na vida das pessoas que têm essas conjunções ou quadraturas importantes com esses pontos. Muito bom, Guilherme. Cara, é incrível esse papo. Quem quiser estudar com o Guilherme, você está dando curso ainda, Guilherme? Está com turma aberta? O que está rolando aí, o pessoal que quer acessar teu conhecimento, quer aprender contigo? Como que faz? Eu costumo abrir turmas no começo de cada semestre, então a próxima está prevista para fevereiro de 2024. Vai ser a turma de introdução à astrologia tradicional, que é o mais importante, eu sempre falo, a gente chama de curso básico, mas ele é básico no sentido de dar base, de dar fundamento. Ele é muito profundo e muito complexo. Só que sem ele a gente não consegue avançar, né? Então, mesmo que às vezes você tenha um conhecimento um pouco já estabelecido de astrologia, compensa sim fazer o curso básico e depois eu faço o intermediário avançado, e daí é sempre no começo de cada semestre eu anuncio no meu Instagram, tá? Porque não tem data fixa para começar, vai depender assim da minha rotina. Legal. E bom, e para quem não sabe, o Guilherme também, eu não sei se você está fazendo ainda, mas ele tinha um podcast, eu tenho um podcast no Spotify que eu recomendo pra caramba também, que é o Vozes Errantes. Tá continuando com ele? Como é que tá o Vozes, Guilherme? Tá em stand-by. E eu não abandonei o projeto, eu simplesmente não tive muito tempo. Esse ano eu mudei, né, da França para o Brasil, toda uma, assim, coisas paralelas para fazer, mas eu pretendo retomar sim e continuar o trabalho que eu comecei, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás por lá. Então, para quem quiser conhecer, aí vai lá no Spotify, Vozes Errantes.
É um podcast bem interessante. O Guilherme traz aí muitos temas também muito bacanas aí para quem curte astrologia, para quem quer entender um pouco mais o funcionamento aí do sistema astrológico. Guilherme, queria te agradecer, cara. Foi realmente incrível. Acho que todo mundo aqui curtiu. Acho que a gente conseguiu cobrir aí bastante, acho que bastante temas dentro do tema novos lunares, né? E deixar aí as portas abertas, cara. Quando você quiser voltar, estamos aí. E eu espero de fato que a gente venha trocar mais ideias aí, certo? Eu que agradeço, Paulo, agradeço também a todo mundo que assistiu, a todo mundo que assistiu depois a gravação. Li alguns comentários de ex-aluna aqui. Muito obrigado a vocês que confiam no meu trabalho, eu continuo incentivando toda a minha ação aqui com astrologia. E vida longa ao seu trabalho, Paulo, que muitas outras entrevistas apareçam, enfim, que isso aí tenha ramificações, às vezes até para além do que você está imaginando agora. Pô, que, que os deuses nos ouçam aí, né? A ideia é justamente assim, eu também sou astrólogo, né? Tô aí, fiz essa transição da moderna para tradicional, tô aí concluindo meus estudos até, e sigo estudando, mas é isso, as lives elas são uma possibilidade que eu tenho de juntar a minha capacidade já de jornalismo, a minha bagagem de jornalismo com a astrologia, né? E poder aí falar com astrólogos tão incríveis como você, como Ana Rodrigues, Clélia, Luiz Ribeiro, Veronese e todos os outros que passaram por aqui. Ó, te perguntaram aqui qual é o Instagram do Guilherme, é Nó do Norte Astrologia. E eu acho que é isso. É Guilherme, isso aí, canal do Norte grande Astrologia. abraço, ótima noite aí. Ótima noite, obrigado, Paulo. Até mais, pessoal. Até. Valeu, pessoal. Obrigado Tchau, a tchau. todos, todas e todos. Até semana que vem. Valeu, gente. Valeu.